E aí, pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Eu vim aqui falar com vocês sobre um capítulo da Bíblia, lá em 1 Samuel capítulo 9. Vai falar que se inicia ali o chamado de Saul, o primeiro rei de Israel humano, né? E ali se inicia o chamado dele. A Bíblia diz que ele era muito formoso, muito bonito. E quem conhece a história de Saul, às vezes dá aquele gatilho de achar, mas Saul fez as coisas erradas. Saul fez as coisas erradas, mas se iniciou sendo escolhido por Deus, né? Às vezes nós somos escolhidos por Deus, mas tem pessoas que fazem escolhas erradas. Mas eu creio que você não vai fazer escolhas erradas não, né? Para não ter o desfecho como de Saul. Você vai continuar sendo escolhido de Deus e tomando escolhas certas e escolhas sábias. Aí a Bíblia diz que a família de Saul perde algumas jumentas. Interessante, né? E talvez você pense assim: ah, mas jumenta, pastora? Será que é uma coisa que vale a pena sair de casa para buscar, procurar essas jumentas que se perderam? Irmã, naquela época, bem diferente dos dias de hoje, a jumenta ela tinha um valor, viu? A jumenta tinha um valor como um cavalo. Hoje é valioso e tem um preço caro. A jumenta também tinha, né? E às vezes precisamos entender que algumas coisas precisam se perder para que haja um movimento. Já percebeu que Deus não nos quer parado? Deus, ele sempre nos quer nos movimentando. Então, sempre que ele perceber que você tá parado demais para a obra ou para o propósito que ele tem na tua vida, ele vai permitir que algumas coisas se percam para que haja movimento, para que você possa se movimentar, sair do teu lugar de comodismo. E tendo visto isso, às vezes nós pensamos que algumas coisas acontecem, as portas se fecham por conta que Deus está sendo ruim ou algo do tipo, mas eu quero te dizer que na verdade não. Na verdade, ele permite para você sair daquilo que te acomoda, sabe? Vamos supor, você tá numa porta de emprego que você ganha um valor tal, X, um valor X. E aí você perde aquele valor, você perde aquela porta de emprego e pensa: nossa, e agora? Como eu vou fazer? Por que Deus permitiu isso? E você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses procurando. Saul passou 3 dias procurando por aquilo que ele achava que verdadeiramente era suficiente para lhe trazer algum conforto na terra. Só que Deus já estava preparando um reinado, você entende isso? Deus estava preparando ele para ser rei. Ou seja, ele ia governar sobre tudo aquilo que um dia talvez ele desejou. E aí Deus permite a jumenta se perder para ele conseguir ter um encontro com o profeta Samuel e receber o propósito de Deus. Então tudo aquilo que você acha que perdeu, Deus, ele tem coisas para te restituir. Sabe aquele versículo bem clichê que todo mundo usa, mas ele é muito real. A glória da última casa será melhor do que a primeira. Saul viveu isso. Enquanto ele achava que a jumenta era o suficiente para ele estar estável financeiramente, Deus já tinha um reino para ele. Mas se não fosse a jumenta se perdendo, ele não ia ter encontrado a casa de Samuel, ele não iria ter sido ungido a rei, porque enquanto ele estava procurando as jumentas por 3 dias, Samuel já estava esperando por ele, porque Deus tinha falado para Samuel que ia entrar um homem e ele iria ser aquele que iria ser ungido a rei. E olha só o desfecho disso. Olha o que eu entendo com isso. Que chamado não se inicia ganhando. Chamado se inicia perdendo. Sabe quando alguém olha assim para alguém que tá com o microfone e diz assim: nossa, olha tudo que essa pessoa tá ganhando aí. Tá ganhando status, tá ganhando aí fama. Quando você vê um cantor famoso, um pregador, e aí você imagina: olha, ele chamado, você ganha muita coisa. Aí pensar: eu quero ser pastora porque ganha muito presente, ganha muito isso, ganha muito aquilo. Vai pensando, viu, irmão? Porque na verdade todo chamado se inicia com percas, se inicia com renúncias, se inicia com... se eu for falar pra vocês, vai dar aqui horas de testemunho. Eu tive que perder tanta coisa pra poder ganhar.
pro reino de Deus, né? Então eu perdi muito, muito, muito por amor a Cristo em relação a coisas da minha vida que eu tinha propósitos meus, humanos, para viver. E Deus, ele mudou totalmente o cenário, sabe? Eu tava correndo atrás das jumentas, literalmente, achando assim, eu vou fazer minha faculdade, eu vou trabalhar nisso, eu já tô fazendo estágio aqui na UFC, tô ensinando professor da UFC, gente do céu. Pra mim aquilo ali, a jumenta tava gordíssima, tava ótimo, mas Deus tinha um reino, então eu perdi a jumenta, literalmente. Por amor de Deus, renunciei. O início foi muito difícil. Nós passamos muitas dificuldades no início do nosso ministério. Mas hoje, para a glória de Deus, nós vivemos coisas grandiosas. Porque Deus, ele é fiel em nossas vidas. E é plantando que se colhe, né? Então, eu semeei para o reino de Deus e pude colher também para o reino dele. E pra mim, chamada é isso. Chamada, início de chamada não é ganhar, é perder para ganhar. E nós perdemos para ganhar o reino dos céus, para a glória de Deus. Então, eu me sinto muito feliz de estar trazendo essa palavra para vocês. E eu creio que vai fazer sentido para alguém. Para de correr atrás das jumentas. Para de achar que o que tu tá vivendo é só isso que Deus tem para ti. Ele tem muito mais. E eu sempre costumo dizer, altar não é lugar de exposição, altar não é lugar de mostrar o que você sabe fazer. Altar, na verdade, você for estudar, altar é lugar de morte, altar é lugar de sacrifício. Então, nunca pense que quem tá ali em cima do altar tá por exposição.